Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre coisas estranhas que estão acontecendo em todo o mundo e ninguém sabe por quê. Está chegando agora ao canal? Então aproveite para se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei do vídeo. Número 1. Em teoria, quando você sai para remar com amigos, a ideia é aproveitar o sol, o vento e a água. Mas, de algum modo, o oceano sempre encontra uma forma de lembrar que nós somos apenas visitantes. Muitas vezes, nem recebemos convite, apenas somos tolerados por aquele ambiente gigantesco e imprevisível. Neste vídeo, um grupo de amigos precisa parar no meio do mar porque o barco começa a ficar instável demais. Ondas escuras, barrentas e pesadas passam a balançar a embarcação de um jeito preocupante. A água parece se mover com uma força estranha, quase como se alguma coisa estivesse se agitando logo abaixo da superfície. Por que aquelas ondas se formaram daquele jeito no oceano? O que realmente aconteceu ali? Número 2. Este vídeo mostra um momento estranho e bem inquietante, acontecendo no que parece ser uma rua comum de uma cidade chinesa. Sem qualquer aviso, uma lama grossa, de cor marrom acinzentada, começa a sair debaixo do pavimento. Ela se espalha para fora em ondas fortes, giratórias, formando desenhos circulares que lembram uma cratera se movendo lentamente. A substância parece densa e pegajosa, rolando pelo asfalto e paralisando completamente o trânsito. Algumas pessoas acreditam que isso pode ter sido causado pelo rompimento de uma tubulação subterrânea, misturada com sedimentos naturais, criando um efeito parecido com o de um vulcão de lama. Seja qual for a causa, a cena serve como um lembrete poderoso de que forças inesperadas podem transformar, de uma hora para outra, o chão que existe debaixo dos nossos pés. Número 3. A água deveria apagar o fogo. Mas o que acontece quando a própria água parece pegar fogo? Estas imagens impressionantes mostram uma nascente calma, cristalina, fluindo suavemente, até que alguém deixa cair um pequeno pedaço de papel dentro dela. Em poucos instantes, o papel se incendeia. Uma chama brilhante aparece de repente e continua queimando de forma constante, enquanto a água segue correndo como se nada fora do comum estivesse acontecendo. A cena se repete mais de uma vez, deixando quem assiste completamente confuso. O riacho parece frio, limpo e inofensivo, mas gases escondidos, como o metano, podem estar subindo de camadas profundas do subsolo. Quando esses gases chegam à superfície e encontram uma fonte de ignição, uma simples nascente tranquila pode se transformar em um fenômeno natural surpreendente, onde fogo e água parecem coexistir no mesmo lugar. Número 4. Em Birmingham, o céu noturno se transforma de repente em algo realmente fora do comum. Um brilho rosa-magenta poderoso se espalha pelo horizonte, iluminando as nuvens acima da cidade. Ruas, prédios e o chão coberto de neve ficam banhados por uma cor surreal, criando uma paisagem que quase parece tirada de outro planeta. A tonalidade vibrante pulsa sobre nuvens baixas e flocos de neve em queda, formando uma névoa rosa densa, quase palpável, que se estende de um lado ao outro do horizonte. Os carros avançam lentamente pelas ruas sob aquele brilho incomum, com os faróis cortando a neblina colorida como feixes de luz em uma atmosfera alienígena. A neve acumulada no chão reflete o tom rosado para cima, ampliando ainda mais o efeito, até que tudo ao redor parece mergulhado completamente em magenta. Número 5. Estas imagens inquietantes de 2019 mostram uma visão estranha no céu noturno. Uma névoa escura e densa paira baixa, quando, de repente, uma linha de luzes laranja intensas aparece no horizonte. As esferas brilhantes flutuam e pulsam suavemente, projetando um brilho quente através da neblina e iluminando toda a região. As luminárias da rua, logo abaixo, parecem fracas em comparação com essas esferas intensas, que dão a impressão de estarem suspensas no ar. Elas piscam de forma sutil e parecem mudar de posição, como se movessem juntas em formação. A neblina gira ao redor delas, criando halos difusos que distorcem a distância e a perspectiva. Não há luzes intermitentes de aviões, nem som de motores. Apenas brilhos silenciosos e rítmicos, que aparecem e depois desaparecem lentamente. Número 6. Capturadas ao longo de um rio turvo, cercado por árvores altas, estas imagens extraordinárias mostram centenas de peixes saltando de repente para fora da água ao mesmo tempo. A superfície, que antes parecia tranquila, se torna caótica em segundos, cheia de corpos prateados, se retorcendo e espirrando em ondas rápidas.
O que parece dramático à primeira vista, na verdade pode ter uma explicação natural. Especialistas explicam que chuvas intensas conseguem alterar rapidamente as condições de um rio, adicionando água doce com pouco oxigênio ou revolvendo sedimentos do fundo. Quando os níveis de oxigênio diminuem, os peixes sobem até a superfície e começam a saltar em busca de melhores condições. Isso pode desencadear uma reação em cadeia, fazendo com que muitos animais se movimentem ao mesmo tempo e transformem a água em uma cena completamente agitada. Número 7. Observe como um lago ou leito de rio, antes calmo e coberto por água, se transforma em uma paisagem seca e rachada em pouco tempo. Conforme a água recua rapidamente, a lama exposta começa a secar e se dividir em padrões poligonais profundos, formando grandes fissuras por toda a superfície. O solo se contrai de maneira desigual sob calor intenso e evaporação acelerada, principalmente em terrenos ricos em argila. Esse processo costuma ser provocado por seca severa, queda brusca no nível da água ou longos períodos sem chuva. O resultado é uma terra endurecida, quebradiça, marcada por antigas passagens de água que agora aparecem fraturadas, como se o chão tivesse sido partido em placas irregulares. Número 8. Estas imagens intrigantes mostram pedaços estranhos de terra ou rocha, firmemente incrustados no meio de uma estrada. À primeira vista, eles parecem pedras comuns, ásperas, marrons e acinzentadas, quase fundidas ao asfalto. Mas quando a câmera se aproxima, rachaduras e divisões revelam algo inesperado em seu interior. Debaixo da camada externa opaca, existe um núcleo branco, liso e bem diferente da superfície escura. Algumas peças são pequenas e estão parcialmente enterradas, enquanto outras são maiores e aparecem nitidamente abertas. Essas formações podem ser geodos naturais ou concreções minerais expostas pela erosão, por mudanças climáticas ou por obras em estradas que acabam revelando camadas ocultas abaixo do solo. Número 9. Gravadas na Ilha de Hormuz, no Golfo Pérsico, estas imagens impactantes mostram a costa ficando de repente com um vermelho carmesim intenso. A paisagem litorânea, normalmente azulada, se transforma em um cenário quase irreal. As águas rasas próximas à praia parecem escuras e opacas, criando um contraste dramático com o horizonte. A mudança acontece depois de chuvas fortes e raras, que lavam a superfície da ilha. Hormuz, muitas vezes chamada de Ilha Arco-Íris, por causa de seu solo rico em minerais, possui grandes quantidades de óxido de ferro, especialmente hematita, que dá à terra sua cor avermelhada. Quando a chuva cai com força, ela arrasta esses minerais em costa abaixo e para dentro do mar, tingindo temporariamente as águas costeiras com um vermelho muito intenso. Número 10. Estas imagens amadoras impressionantes mostram um momento realmente incomum no céu noturno. Vários objetos brilhantes, com aparência de estrelas, flutuam silenciosamente sobre uma grande paisagem urbana. Cada objeto possui uma forma simétrica, com 4 lóbulos arredondados, lembrando um trevo suspenso no céu. No centro, existe uma região mais escura, cercada por bordas douradas que brilham e pulsam suavemente contra a noite. As formas, parecidas com portais luminosos, também parecem se expandir no céu. Seriam mesmo portais para outro universo? Ou poderiam ser objetos voadores não identificados, refletindo luz de uma maneira incomum? Seja qual for a resposta, a imagem é hipnótica e deixa uma sensação de que algo muito estranho está acontecendo acima da cidade. Número 11. Neste vídeo surreal, uma das anomalias naturais mais estranhas já registradas aparece em um vasto campo de grama verde e vibrante, que se move debaixo dos pés como se estivesse vivo. Uma mulher pisa com cuidado sobre a área, e a cada pressão do corpo, o solo não apenas afunda. Ele se comprime, se espalha e ondula em movimentos lentos e inquietantes. O fenômeno parece impossível. A terra sólida se comporta como algo flexível, sensível e quase responsivo. É uma cena que parece divertida por um lado, mas profundamente perturbadora por outro. Não há água visível, nem lama aparente. Apenas vegetação verde e macia, reagindo à pressão como se um organismo gigante e escondido estivesse respirando logo abaixo da superfície. Número 12. Durante a madrugada, começa a chover em um círculo perfeito no meio de uma rua completamente seca. Um trecho bem definido de calçada e asfalto, com cerca de 3 metros de largura, brilha sob a luz dos postes, enquanto gotas constantes caem apenas naquela pequena área. A água respinga
escorre e se acumula no centro da rua, formando o que parece ser uma pequena chuva localizada. Ao redor, tudo permanece totalmente seco. Não há névoa, não há garoa e nenhuma gota toca o asfalto ao lado, os carros estacionados, as calçadas ou os prédios próximos. A área molhada é tão precisa que parece artificial, como se alguém tivesse ligado um chuveiro invisível exatamente acima daquele ponto. Número 13. Estes não são grãos comuns de sal. Eles são chamados de pérolas de sal, ou bolas de sal, formadas nas águas extremamente salinas do Mar Morto, que são quase 10 vezes mais salgadas que as águas dos oceanos comuns. Ao longo das margens do Mar Morto, aquilo que parece uma areia branca e limpa é, na verdade, algo completamente diferente. A superfície é formada por milhares de cristais de sal quase perfeitamente esféricos, cada um com formato de pequena pérola, variando do tamanho de uma ervilha até o tamanho de uma bolinha de gude. Uma mão atravessa o monte brilhante e faz aquelas esferas lisas e reluzentes rolarem em cascata, batendo umas nas outras com um som suave e cristalino, estranhamente satisfatório de ouvir. Número 14. Imagine uma rua residencial tranquila, onde o pavimento começa a afundar de repente, sem qualquer aviso. O que começa como uma pequena depressão na estrada molhada se expande rapidamente, transformando-se em um buraco profundo e cada vez mais largo. À medida que o terreno abaixo cede, as bordas se quebram e desmoronam para dentro. Em poucos instantes, um veículo utilitário esportivo cinza estacionado começa a inclinar. Primeiro, as rodas traseiras deslizam para baixo. Depois, o veículo inteiro escorrega lentamente em direção à abertura, enquanto a superfície se desfaz ao redor. Eventos como esse acontecem quando cavidades subterrâneas se formam gradualmente sob a superfície. Rochas calcárias podem se dissolver, chuvas fortes podem erodir o solo, e tubulações de água ou esgoto danificadas podem enfraquecer o terreno, até que ele já não consiga sustentar o peso acima. Número 15. Estas imagens extraordinárias de Budapeste mostram um meteoro brilhante cruzando o céu noturno e deixando para trás um rastro verde intenso. O objeto luminoso aparece primeiro como um ponto de luz forte. Em seguida, se alonga em uma cauda radiante de tons turquesa e branco. Seu brilho ilumina por alguns instantes o rio Danúbio, os edifícios próximos e o contorno da cidade, transformando uma noite comum em um espetáculo celestial dramático e inesquecível. Para quem presenciou a cena, tudo aconteceu muito rápido, mas o rastro colorido no céu bastou para deixar a impressão de que algo grandioso havia acabado de atravessar a atmosfera. Número 16. Gravadas no México. Estas imagens impactantes mostram um bairro pacífico sendo repentinamente coberto por centenas de pássaros pretos descendo ao mesmo tempo. Ruas, telhados, carros e fios de energia rapidamente se enchem com um mar de penas em movimento, enquanto o céu parece escurecer sobre as casas. Embora o momento pareça alarmante, ele pode estar ligado a um comportamento natural conhecido como murmuração. Isso acontece quando aves, como gralhas, tordos ou estorninhos, se reúnem em grandes grupos durante migrações, deslocamentos coletivos ou em áreas com grande concentração de alimento. O resultado visual é impressionante. Milhares de aves se movendo juntas como se fossem uma única massa viva. Número 17. Estas imagens extraordinárias mostram uma grande tubulação metálica de drenagem em uma encosta arborizada que, de repente, explode em fortes jatos de água limpa. Cercada por musgo, árvores altas e vegetação densa, a estrutura parece quieta e abandonada, até se transformar em uma fonte rugindo. A água jorra de vários pontos ao longo da tubulação, criando uma cena inesperada no meio da mata. A causa provável são chuvas intensas, que aumentaram a pressão dentro do sistema, talvez agravadas por algum bloqueio ou dano interno. Quando a pressão encontra pontos frágeis na estrutura, a água escapa com força, como se a tubulação estivesse tentando se aliviar de uma carga que já não consegue conter. Número 18. Visto pelo Google Earth, este achado inquietante revela uma estranha ilusão óptica escondida sob águas costeiras perto de uma ilha. À medida que a imagem se aproxima, a superfície azul intensa começa a mudar. Formas ramificadas, esbranquiçadas e pálidas aparecem no fundo do mar, se retorcendo e se enrolando em padrões que parecem quase irreais. Elas lembram estruturas orgânicas, com braços longos e curvados que se dividem em extensões menores.
Algumas linhas se dobram suavemente, enquanto outras parecem irregulares e quebradas, brilhando de forma fraca contra as profundezas escuras abaixo. Vistas de cima, essas formações fazem o fundo do oceano parecer uma rede viva e misteriosa. Número 19. Uma enorme nuvem branca parece, de repente, cair diretamente do céu, descendo em um movimento lento e pesado sobre prédios e árvores. Em vez de se afastar com o vento, a coluna espessa e arredondada afunda rapidamente, conectando-se a uma camada densa de névoa próxima ao solo. O que provavelmente começou como vapor ou fumaça saindo de uma chaminé em uma altura maior, se transforma em um espetáculo visual surpreendente, quando a massa branca desce e cobre ruas e estruturas com uma neblina quase persistente. A cena dá a impressão de que uma parte do céu se desprendeu e começou a pousar sobre a cidade. Número 20. Ao longo da paisagem, uma vasta área de terra aparece dividida em enormes placas desiguais por rachaduras profundas e irregulares que desaparecem na escuridão. A superfície parece ter sido despedaçada, com grandes blocos inclinados em ângulos acentuados, alguns elevados e outros afundados. A grama espalhada se agarra às bordas, enquanto o solo fraturado forma um padrão caótico que se estende à distância. Aquilo que deveria ser terra firme, agora parece uma paisagem quebrada, instável e perigosa. O chão inteiro dá a impressão de ter sido torcido por forças subterrâneas, ou enfraquecido lentamente, até se abrirem fissuras gigantes. Número 21. Não há nuvens de tempestade, nem trovões, mas de repente, flashes brilhantes iluminam o céu em uma sequência constante. Cada explosão de luz começa como um brilho fraco perto do horizonte. Depois, se expande para fora, iluminando por alguns instantes telhados, árvores e ruas, antes de desaparecer. Pouco depois, outro pulso surge seguindo o mesmo padrão, como ondas lentas de luz atravessando a noite. As luzes parecem se mover de forma deliberada, criando um espetáculo silencioso, estranho e difícil de explicar. Sem o som típico de uma tempestade, a cena fica ainda mais inquietante, como se o céu estivesse piscando por algum motivo invisível. Número 22. Estas imagens incomuns, gravadas durante o eclipse solar em Middletown, Ohio, capturam uma visão desconcertante do céu escurecido. Enquanto a lua avança lentamente diante do sol, um ponto de luz brilhante e separado aparece de repente, atravessando o enquadramento de forma constante. O objeto luminoso brilha em branco intenso, com um halo fraco ao redor, destacando-se contra o fundo escuro do eclipse. As testemunhas notaram seu movimento suave e regular, além do brilho incomum. Não havia rastros visíveis, nem luzes de navegação piscando como as de uma aeronave comum. Por isso, o pequeno ponto brilhante acabou chamando tanta atenção quanto o próprio eclipse. Número 23. Circulando no TikTok, este clipe inquietante trouxe de volta a atenção para uma das lendas apocalípticas mais persistentes da internet. Ele se concentra em Nibiru, também chamado por algumas pessoas de Planeta X, um suposto planeta errante que, segundo teorias conspiratórias, estaria em rota de colisão com a Terra. O vídeo mostra um sol intensamente alaranjado e avermelhado próximo ao horizonte, parcialmente oculto por árvores e neblina, brilhando com uma força incomum contra um céu de fim de tarde. Será que esse planeta oculto, tão previsto por alguns, finalmente estaria se revelando? Durante décadas, certas teorias afirmaram que Nibiru, inspirado em interpretações modernas de antigos textos sumérios, orbitaria o Sol a cada 3.600 anos. Segundo essas histórias, ele retornaria periodicamente e provocaria mudanças globais dramáticas, ou até uma colisão direta com a Terra. No entanto, até hoje, não há evidência científica confirmando a existência de um planeta assim em rota de choque com o nosso. Número 24. Gravadas em uma área de mata, estas imagens inquietantes mostram uma grande seção de terreno coberta por milhares de pequenas larvas brancas, se movendo juntas em grupos grossos. Os insetos pálidos ondulam sobre a grama, a terra úmida e as folhas caídas, criando ondas enquanto se contorcem e rastejam uns sobre os outros. Alguns se agrupam em pequenos montes, enquanto outros afundam no solo encharcado abaixo. Provavelmente, trata-se de larvas de mosquitos de fungo, que prosperam em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica, especialmente depois de chuvas fortes ou em áreas com grande quantidade de vegetação em decomposição. Embora a cena pareça assustadora, ela pode ser apenas o resultado de condições perfeitas para uma explosão temporária desses pequenos organismos. Número 25.
Este clipe estranho, gravado dentro da casa de um homem, mostra uma cena que parece quase impossível. Na parte da frente da casa é claramente verão, céu azul, árvores verdes e uma luz solar quente iluminando o jardim. Tudo parece calmo e compatível com a estação. Mas, quando a câmera se move em direção ao quintal dos fundos, a paisagem muda completamente. Uma forte nevasca cai sobre o local, cobrindo o chão e as árvores de branco. O contraste é tão marcante que parece que duas estações diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo, separadas apenas por alguns metros. A frente da casa parece viver um dia quente, enquanto os fundos parecem mergulhados no inverno. Número 26. Filmadas durante uma forte tempestade de inverno no fim de dezembro de 2022, estas imagens extraordinárias mostram uma costa transformada em uma paisagem congelada. Perto de Morgan's Point, em Ontário, ventos intensos e neve sobre o lago Erie cobriram árvores, cercas e galhos com grossas camadas de spray congelado. O gelo se acumulou em formações altas, parecidas com ondas, envolvendo troncos, criando cascas espessas e dobrando galhos sob seu peso. A paisagem familiar à beira do lago se transformou em um espetáculo impressionante, moldado completamente pelo vento, pela água e pelo frio extremo. O que antes era uma área costeira comum, passou a parecer um cenário esculpido em gelo. Número 27. Estas imagens fascinantes vêm de uma vila remota na província de Sichuan, na China, onde pequenas chamas surgem do chão há mais de 60 anos. Em um pátio lamacento, moradores se sentam em banquinhos e cozinham refeições sobre fogos naturais que emergem de rachaduras na terra. Chamas azuladas e alaranjadas queimam de forma constante, sem madeira, carvão ou qualquer combustível visível. Elas são alimentadas por gás subterrâneo, que encontra caminho até a superfície. Para quem vê de fora, a cena parece inacreditável, quase mágica. Mas, para os moradores locais, essa raridade geológica simplesmente faz parte da vida cotidiana, como se o próprio chão oferecesse um fogão natural. Número 28. Gravadas em 31 de maio de 2025, estas imagens mostram uma pequena erupção hidrotermal na Black Diamond Pool, na bacia Biscuit, em Yellowstone. A água turquesa, que antes parecia calma, entra em atividade de repente, lançando vapor, água e material escuro para cima. O local já havia sido palco de uma explosão hidrotermal muito mais forte, em 23 de julho de 2024, quando água quente, lama e rochas acabaram arremessadas no ar, danificando passarelas e assustando visitantes. De acordo com o Serviço Nacional de Parques e o Serviço Geológico dos Estados Unidos, esse tipo de evento acontece quando água no sistema hidrotermal raso se transforma rapidamente em vapor e não indica uma erupção vulcânica. A área continuou sendo monitorada, já que a Black Diamond Pool apresentou pequenas atividades posteriores. Serviço Geológico dos Estados Unidos. Número 29. Você já ouviu falar da chamada maré negra ao longo da costa chinesa? É quando a água do oceano fica com uma aparência escura, quase artificial, espalhando-se até o horizonte como óleo derramado ou como um vazio engolindo o mar. As ondas, que normalmente teriam tons de azul ou verde, chegam à praia com uma escuridão inquietante, e a superfície parece absorver a luz em vez de refleti-la. Isso cria um contraste forte com o céu claro e a faixa rochosa da costa. A cena é, ao mesmo tempo, bonita e assustadora. Esses eventos já atingem áreas costeiras da China há décadas, com grandes ocorrências registradas durante a década de 2020, chamando atenção para mudanças ambientais, proliferação de algas e outros fenômenos marinhos incomuns. Número 30. Estas imagens impressionantes mostram o que parece ser uma cachoeira caindo diretamente do céu. Sem nuvens visíveis próximas e sem uma fonte aparente, uma coluna grossa de água brilhante desce em queda livre antes de desaparecer sobre a superfície tranquila de um lago. O fluxo é denso e contínuo, reluzindo sob a luz do sol, enquanto parece se curvar graciosamente a partir de uma altura impossível. Quando encontra o lago muito abaixo, cria uma espécie de véu nebuloso. O que os espectadores provavelmente estão vendo é um fenômeno atmosférico raro, conhecido como buraco Fallstreak, também chamado de nuvem perfurada, combinado com um efeito de virga, quando a precipitação cai de uma nuvem, mas evapora antes de chegar completamente ao solo.
Embora seja natural e conhecido pela meteorologia, a imagem é tão impactante que alimenta especulações sobre portais, objetos voadores ou sinais misteriosos no céu. Número 31. Gravadas na Arábia Saudita em 2021. Estas imagens impactantes revelam um fenômeno raro no deserto. Uma cascata grossa de lama e areia marrom descendo por uma parede íngreme de cânion. O forte fluxo carrega grandes quantidades de areia avermelhada misturada com água, criando um rio denso que atravessa a passagem rochosa estreita. Ao longo do tempo, enchentes repentinas e poderosas moldaram aquele cânion, e agora ele aparece completamente tomado por essa corrente turbulenta. O contraste entre os penhascos secos do deserto e a lama em movimento cria uma cena quase irreal. Em um ambiente que normalmente parece árido e imóvel, a água surge com força suficiente para transformar a paisagem em poucos minutos. Número 32. Ao longo de uma costa tropical tranquila durante a noite, o oceano se transforma em um espetáculo luminoso, enquanto as ondas brilham com uma intensa luz azul elétrica. Cada pequena arrebentação se aproxima da areia e, de repente, se acende em um tom turquesa brilhante, formando uma faixa luminosa que se estende pela praia. A espuma deixa para trás rastros azuis suaves, que aos poucos voltam à escuridão, fazendo com que toda a costa pareça viva. Esse belo efeito é causado por pequenos organismos de plâncton bioluminescente presentes na água. Quando são perturbados pelo movimento das ondas, dos passos ou de qualquer agitação, esses micro-organismos produzem uma reação química natural que libera um brilho azul intenso. Número 33. No alto deserto do norte de Nevada, vastas hordas de grilos mormons atravessam a terra em massas grossas e ondulantes. Esses grandes insetos, incapazes de voar, podem chegar a cerca de 7 centímetros de comprimento e se deslocam muito próximos uns dos outros, cobrindo estradas, campos e acostamentos, como um tapete vivo em movimento. Conforme avançam, alimentam-se de quase toda a vegetação disponível. O som constante de milhões de patas raspando no chão preenche o ar, enquanto veículos avançam lentamente entre os enxames. Esses movimentos em massa são documentados na região desde a década de 1840, e surtos recentes continuam sendo acompanhados por autoridades locais em Nevada. National Geographic. Número 34. Estas imagens aéreas impressionantes da floresta amazônica mostram um rio largo aparentemente cheio de incontáveis serpentes escuras se movendo juntas. Visto de cima, o curso d'água parece quase sólido, enquanto a superfície se desloca e ondula com o movimento de sucuris, jiboias e outras grandes serpentes. Algumas deslizam sob a superfície, enquanto outras passam por cima umas das outras, formando uma massa em constante movimento. Cercada por uma selva densa, a cena revela um momento raro e intenso de movimentação em grande escala da vida selvagem. É o tipo de imagem que parece exagerada demais para ser real, mas que mostra como a natureza pode criar concentrações surpreendentes de animais em um único lugar. Número 35. Conhecido como neve fragmentada, este evento incomum é causado por condições meteorológicas extremamente localizadas. Nessa situação, uma forte nevasca cai em um lado de uma ponte, enquanto o outro lado permanece completamente seco. Flocos grossos cobrem o pavimento e os corrimãos de branco, mas, a poucos metros dali, o chão continua limpo e tranquilo. A divisão parece quase perfeitamente nítida, como se uma fronteira invisível separasse o ar de inverno de uma área mais amena dentro do mesmo espaço. Esse tipo de contraste pode acontecer quando correntes de ar, umidade e temperatura variam de maneira muito brusca em uma região pequena, criando uma diferença visual impressionante. Número 36. Este clipe estranho de 1996, gravado no Cabo da Boa Esperança, mostra uma família retornando ao carro estacionado e encontrando o veículo coberto por grandes isópodes, muitas vezes chamados de tatuzinhos do mar gigantes. O capô, o teto, as janelas e as maçanetas estão cheios desses crustáceos marrom acinzentados, que rastejam lentamente pela superfície. Seus corpos segmentados e antenas em movimento criam uma visão impactante quando a família chega ao veículo, depois de uma breve caminhada perto da praia. O carro, que antes parecia apenas estacionado em um ponto comum, agora está completamente tomado por pequenas criaturas marinhas rastejantes.
Número 37. O Lago Michigan raramente pareceu tão dramático, com sua superfície transformada em uma vasta extensão de gelo irregular que segue até o horizonte sob um céu cinzento de inverno. Grandes placas congeladas, algumas tão largas quanto carros pequenos, se inclinam e se empilham em cristas afiadas e rachaduras azuladas profundas, formando uma paisagem gelada quase irreal. A água abaixo fica praticamente escondida, sob camadas móveis de gelo que rangem com o vento. Quando as temperaturas ficam abaixo de 18 graus Celsius negativos por vários dias e ventos fortes varrem o lago, a água superficial congela rapidamente. As ondas então batem contra o gelo em formação, lançando água para cima, que congela quase instantaneamente em estruturas altas e impressionantes. Número 38. Colunas estranhas e imponentes apareceram subindo sobre florestas da China, girando em direção ao céu azul e limpo como tornados estreitos feitos de fumaça. De longe, os funis giratórios parecem dramáticos, quase como cenas de um filme de desastre, já que vários vórtices parecem se mover juntos acima das copas das árvores. No entanto, a explicação é menos alarmante. Essas formações são, na verdade, grandes nuvens de pólen levantadas por fortes correntes térmicas ascendentes e ventos instáveis. Durante a primavera, especialmente em anos em que as árvores liberam quantidades incomumente altas de pólen, rajadas podem reunir as partículas finas e amareladas em grandes colunas ondulantes. Ainda assim, a dinâmica exata por trás dessas formações continua difícil de prever. Número 39. Estas imagens incríveis mostram um grupo de amigos explorando uma floresta densa, quando de repente eles descobrem água fresca e limpa, brotando lentamente de um toco de árvore recém-cortado. O tronco recebeu corte de forma reta, deixando a madeira interna exposta. Do centro, um fluxo constante de água clara e fria escorre como se fosse uma torneira natural, forte o bastante para encher as mãos em concha sem diminuir. Esse fenômeno raro pode acontecer quando uma árvore é cortada durante um período de fluxo ativo de seiva. É especialmente comum em grandes espécies de madeira dura, como bordos, bétulas ou certas árvores tropicais, muitas vezes durante a primavera ou depois de chuvas intensas. Número 40. Gravadas em Chicago, estas imagens inquietantes mostram uma visão estranha no céu noturno. A lua parece falhar e mudar de forma de maneira incomum contra um fundo limpo e sem nuvens. Muito acima da cidade, a lua cheia aparece brilhante, mas, em vez de permanecer estável, ela pisca e treme levemente no mesmo lugar, quase como um quadro pulando em um vídeo digital. O movimento é sutil, mas perceptível. O disco lunar parece dar pequenos solavancos para frente e para trás. Suas bordas ficam momentaneamente desfocadas, antes de voltarem ao foco. Testemunhas descreveram o céu como se a realidade tivesse sofrido uma pequena falha, sem nuvens passando e sem aviões cruzando por cima. O que você acha que está por trás desses acontecimentos estranhos que estão sendo registrados pelo mundo inteiro? Conte a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. E, para assistir a mais vídeos como este, clique em um dos que aparecem na tela, ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.